Olha eu aqui numa live do nada, de repente. Eu não costumo fazer live, mas sabe quando Deus pega o teu coração e Ele começa a torcer assim, ó, te mandando fazer alguma coisa? Pois é. Foi mais forte do que eu. Eu precisava vir aqui entregar essa palavra. Então vai ser uma live muito rápida. Deus tem uma palavra muito simples e objetiva para falar com você. Fica no livro de Jonas. Eu quero falar com vocês a respeito do livro de Jonas inteiro, que são 2 páginas, não mais que isso. O livro tem praticamente 2 páginas, dependendo aí do tamanho da letra da sua Bíblia. O livro de Jonas tem apenas 4 capítulos, então é uma história muito curta, muito objetiva, do jeito que vai ser essa live aqui. É uma história também muito conhecida. Muita gente que nem é crente, que nem lê Bíblia, conhece a história de Jonas. Que resumidamente é a história do homem que desobedeceu a Deus, fugiu da vontade de Deus, foi engolido por um grande peixe e depois foi cuspido na praia para poder obedecer aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Então tem muita gente que nem é crente que conhece essa história, porque é uma história muito interessante. Visto que ele passou 3 dias dentro da barriga de um peixe, tá bom? Não liguem aí para os latidos do cachorro, porque o cachorro vai latir mesmo. E como é live, como é ao vivo, não tem como a gente cortar o latido do cachorro. Mas eu quero falar a respeito dos 4 capítulos. Nós vamos rapidamente passar pelo livro de Jonas, já que ele é tão pequeno, tão curto e tão objetivo. O livro de Jonas, ele começa no capítulo 1, contando que veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo: vai até a cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Deus mandando Jonas ir pregar contra Nínive. Lá depois, lá no capítulo 3, quando ele chega em Nínive, a gente entende o que Deus falou para ele aqui nesse momento. Nesse momento, a Bíblia não descreve exatamente qual é a pregação que Jonas deveria levar, mas ele tinha sim uma pregação específica para levar para Nínive. Entenda, a pregação era: em 40 dias Deus vai destruir a cidade. A pregação não era uma pregação de arrependimento. Deus não mandou Jonas ir até Nínive para dizer: se arrependam, porque Deus quer salvar vocês. Não. Era uma pregação de juízo. Deus vai acabar com a cidade em 40 dias. Essa era a pregação. Vou mostrar para vocês lá no capítulo 3, daqui a pouquinho. Mas nesse momento, a Bíblia não conta, mas Deus já tinha revelado para ele qual era a pregação, tá? Vai até a cidade de Nínive e prega contra ela. Não prega a favor dela, prega contra. E Jonas levantou-se para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. No verso 2, Deus manda ele ir a Nínive, pregar contra ela. No verso 3, ele imediatamente se levanta para fugir. Jonas não explica o porquê que estava fugindo. Jonas não explica o motivo da fuga. Não. Aqui nesse momento, não. O verso 2 fala que Deus mandou ele ir, e o verso 3 fala que ele levantou para fugir. Ponto. Só que todos esses segredos, esses detalhes da história estão esclarecidos mais para frente. Também nós vamos descobrir mais para frente o motivo pelo qual Jonas levantou e fugiu. Porque a gente lendo assim, a gente fala assim: nossa, mas Deus mandou o cara aí, o cara levanta e foge, qual que é a dele? Fica meio vago, mas no final ele explica por que ele fugiu. E ele entra num navio, e a Bíblia diz que o navio ele começa a ser abatido por ondas, uma grande tempestade, e o navio começa a afundar. As pessoas que estavam no navio não eram crentes, tá? Não eram hebreus, não eram israelitas, porque a Bíblia diz que cada um começou a clamar o seu Deus dentro do navio. Cada um começou a clamar o seu Deus. Então eram pessoas que serviam a deuses diversos. E ele vai dormir. Jonas vai dormir. Porque ele não estava mais nem aí para a vida dele mesmo. Vai afundar e eu vou morrer dormindo. Foi dormir. E aí o pessoal que estava no navio chega nele e fala assim: ô dorminhoco, que tens? Dorminhoco, levanta-te, invoca o teu Deus. E aí eles tiram sorte no navio. Um monte de gente incrédula, um monte de gente ímpia tira sorte para
para saber o porquê que estava acontecendo aquilo com o navio. E a sorte cai em Jonas. Então, eles perguntam para Jonas: quem é você? Que povo você pertence? Por que você está aqui? Por que está acontecendo isso com a gente? E aí Jonas fala para eles: eu sou hebreu e eu sirvo o Deus dos céus, criador do mar e da terra. Ou seja, eu sirvo o dono da coisa toda. E aí eles pegam e falam assim: por que você fez isso com a gente, cara? Por que você vai fazer o seu Deus matar a gente? E olha o que a Bíblia diz: que eles jogaram Jonas no mar para passar aquela tempestade, e temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Ou seja, os caras que não serviam a Deus já se converteram na hora de ver que Deus era tão poderoso a ponto de fazer o que estava fazendo naquele navio. E aí o Senhor acalmou o mar. Ou seja, Deus ouviu, recebeu o sacrifício daqueles homens ímpios dentro daquele mar, porque eles fizeram isso com temor a Deus. Segura que o negócio vai pegar agora. Segura que Deus ainda não falou o que ele tem para falar com você ainda, tá? O mar se acalmou e Deus enviou um grande peixe para engolir Jonas, que estava no mar, porque os rapazes tinham lançado ele ao mar. O grande peixe engole Jonas e ele passa 3 dias na barriga do peixe. A gente não consegue entender o que ele passou lá dentro, mas deve ter sido algo muito difícil. Muito difícil, porque Jonas, apesar de já conhecer Deus, não ser nada novidade para ele se arrepende de ter fugido lá dentro da barriga do peixe. E ele faz uma oração. Nessa oração a gente entende, no capítulo 2, que ele estava passando por coisas terríveis. Ele fala que as algas se enrolaram na cabeça dele. Então, quer dizer, ele provavelmente passou por algo que realmente mexeu, abalou com ele. E ele falou assim: não, tá bom, eu me arrependo. E aí o Senhor fez o peixe vomitar Jonas na terra. Jonas é vomitado na praia e tem que caminhar um caminho de 3 dias até chegar à cidade de Nínive, a qual ele deveria ter ido para fazer o que Deus mandou, pregar contra ela. E aqui diz o seguinte, que quando ele cai na praia, Deus fala para ele: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Por isso que eu falei para vocês lá no comecinho, que apesar do texto ter sido reduzido, aqui Deus já tinha falado para ele qual era a pregação. Em 40 dias, Deus vai destruir a cidade. Como que a gente sabe qual era a pregação? Porque ele obedeceu. A história diz que ele foi andando até Nínive e quando ele entra em Nínive, ele já começa a pregar. E pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E a Bíblia diz que quando ele começa a pregar essa pregação de juízo, não de arrependimento, a Bíblia diz que Nínive, os homens de Nínive, temeram ao Senhor, creram em Deus e proclamaram um jejum. E a palavra diz que o rei daquela cidade ficou sabendo daquilo e também se levantou do seu trono, tirou suas vestes reais, se vestiu de pano de saco e também jejuou e se assentou nas cinzas em humilhação ao Deus de Jonas. Era uma cidade terrível, que não temia Deus e que Deus tinha saturado tamanha maldade, tamanho pecado que aquela cidade cometia. E o rei proclamou também o jejum e se arrependeu em seu coração, e os homens daquela cidade se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência das suas mãos. Perceba, neste momento a Bíblia diz: e Deus viu as obras deles e como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Agora Deus vai te pegar, hein? Agora Deus vai te pegar. Espera. Deus se arrependeu da palavra de juízo que tinha dado a Jonas e não destruiu a cidade. Não destruiu a cidade. E aí vem a moral da história.
o quarto capítulo, o fim da história, é a moral da história. Vocês sabiam que toda história tem uma moral? Vocês já ouviram falar isso? É do meu tempo. Moral da história. No final da história vem moral da história, que significa o quê? O tema principal da história é a moral da história. A moral da história está no capítulo 4. Jonas vê que Deus se arrependeu do mal que ia fazer a Nínive, que Nínive se arrependeu. E olha o que a Bíblia diz: mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse, eu dou risada porque eu já fui essa pessoa aqui. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Ou seja, nesse versículo ele vai contar o que está entre o verso 2 e o 3 lá do primeiro capítulo. Lembra que eu falei? Deus manda ele ir, no 2 ele foge. A gente não entende o motivo pelo qual ele fugiu. Ele não conta lá, mas agora ele conta. Agora ele expõe. Porque ele teve uma conversa com Deus ali. Ele diz assim: não foi isso que eu disse para o Senhor quando eu ainda estava na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, porque eu sabia que és Deus piedoso. A gente ri e chora ao mesmo tempo. Eu sabia que o Senhor é piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Ele explica: eu fugi por causa disso. Eu falei para o Senhor. Lá eu já tinha falado para o Senhor: eu não quero ir para Nínive, porque eu sei que se eles se arrependerem, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é longânimo, o Senhor é benigno, e o Senhor vai se arrepender de estar falando isso, que vai destruir eles. Olha o motivo pelo qual ele não queria ir. Olha isso. Um israelita, tá? Um hebreu, um filho de Deus. Tá cheio de filho de Deus aí. Jonas. E não é porque você é fujão, não. É porque você se ressente, fica todo ressentido se Deus tiver misericórdia de alguém. Ao invés dele pensar: nossa, Deus vai destruir Nínive, eu vou lá, vou pregar, mas tomara que eles se arrependam e que Deus não destrua aquela cidade. Tomara. Não. Ele já se precaveu falando para Deus: eu não quero ir porque o Senhor vai ter misericórdia deles. Eu queria ir se eu falasse, o Senhor descesse fogo e eu sentasse de longe e visse a cidade queimar em fogo. Mas eu sei que o Senhor é bom, o Senhor vai acabar perdoando aquele povo. E eu não quero que através de mim, através da minha pregação, eles cheguem ao conhecimento da verdade e ao arrependimento. Olha o nível do Filho de Deus. E o Senhor disse: é razoável esse seu ressentimento? Aí Deus ainda faz algo muito interessante que está aqui no capítulo 4, que eu vou resumir para você. Deus faz ele sentar longe, olhar para a cidade, e ali Deus faz crescer uma boboreira. Em uma noite essa boboreira cresceu e fez sombra na cabeça de Jonas. Estava muito sol. Aqui está dizendo que ele quase desmaiava de tanto calor. E essa boboreira fez sombra na cabeça de Jonas. Quando foi no outro dia, Deus mandou um bicho. Está escrito aqui, ó. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, a subir da alva, a qual feriu a boboreira e ela se secou. Deus mandou uma praga, um bicho naquela árvore, e ela se secou. Quando ela se secou e o sol bateu na cabeça dele de novo, Jonas fica triste. Ele olha e fala assim: tinha uma boboreira aqui me ajudando com esse sol, fazendo sombra. O Senhor ainda mandou um bicho, secou a boboreira. Olha o azar, além dessa cidade ter sido salva, olha como minha vida não presta mesmo. Além de eu ter pregado e o povo foi salvo, ainda a boboreira secou. Olha aqui, eu no sol. Aí ele pede a morte. Melhor me é morrer do que viver. Ou seja, ele está tão ressentido. De fato,
com a bênção da cidade, que ele pede a morte para Deus. Aí Deus fala para ele assim, ó: é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? Deus fala para ele assim: você acha que realmente é necessário você ficar tão triste assim, porque eu sequei a boboreira? E ele respondeu para Deus: é justo que eu me enfade a ponto de eu desejar a morte. Cego, servo cego, filho de Deus cego. Aí disse o Senhor: tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem fizesse crescer, que numa noite nasceu e na outra noite pereceu, e eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais? Aí Deus fala para você: você já percebeu que a moral da história é o coração de Jonas e não a cidade de Nínive? Você percebeu que a historinha de Jonas não é sobre Nínive? É sobre o coração deste homem que estava lá vivendo a sua vida, profeta, né, no templo, profetizando, né, na casa do Senhor, crente, com o coração podre de ódio da cidade de Nínive, porque a história diz que ele tinha alguma coisa contra essa cidade pessoal. Seu pai havia sido morto nessa cidade de Nínive. Aí Deus pega e faz toda essa coisa, toda essa história, não por causa de Nínive, mas por causa de Jonas. A moral da história é: Deus queria tratar o coração desse homem. Deus queria tratar o coração dele, porque a bondade e a misericórdia de Deus incomodava Jonas. É muito forte. É muito forte, porque, olha, é uma coisa impressionante. Quando o pecado está na vida do outro, ele merece a morte. Ele é terrível. Mas se Deus permitiu o pecado entrar na sua vida, aí você entende que você foi vítima do Satanás, que a sua guerra é espiritual, que você precisa da misericórdia de Deus, que você precisa da misericórdia dos homens. Mas enquanto o pecado está na vida do outro, a vontade é que ele se queime no inferno, se exploda no inferno. Tá entendendo? O pecado do outro sempre parece pior do que o meu e o seu. E aí Jesus vem na terra para tratar com quem? Conosco, com os religiosos. Deus escolhe os pecadores, os que precisam da misericórdia, porque enquanto você não precisa da misericórdia, você tá, nem aí para a misericórdia que você tem que lançar sobre a vida do outro e que Deus tem... Não. Mas aí Deus pega aqueles que precisam da misericórdia e olha para os religiosos santarrões e fala: vocês estão achando que vocês não precisam de salvação. Gente, Israel queria um salvador da mão dos romanos e não um salvador dos pecados. The Chosen, que eu quase que eu passo a vida e não tinha assistido. Lá eu descobri que Israel, o povo de Israel que está lá até hoje, eles esperam um Messias, alguém político, que salve ele das outras nações. Roma, com mão de ferro ali, escravizando eles, pegando impostos. Hoje, eles olham para o Irã, para o Iraque, para as nações que querem destruir eles e falam: o nosso Messias vai salvar a gente disso aí, disso aí, dessa perseguição política mundial. Quando Jesus falou que ele veio para salvar ele dos pecados, eles se sentiram ofendidos. Como assim salvar a gente dos pecados? Nós não precisamos de um salvador de pecados. Nós somos santos. A gente já mata o nosso bichinho lá todo dia
No templo do Senhor, o sacerdote mata o bicho e nós somos perdoados. Nós somos filhos de Deus, somos a nação escolhida. Foi uma ofensa Jesus falar para eles que eles precisavam de salvação de pecados. Da mesma forma que tem gente aí que acha que é uma ofensa eu dizer para você que você está na mesma situação de Nínive. Jonas achou que ele era o profeta e Nínive era os pecadores, mas na verdade ele estava na mesma situação, porque o coração dele era podre e ele precisava de tratamento tanto quanto Nínive. Tanto quanto Nínive, Jonas precisava de tratamento. Jonas precisava de salvação. Jonas precisava aprender a perdoar. Sabe por quê? Porque o perdão de Deus está para a nossa vida da forma como perdoamos os outros. Se você não perdoa os outros, você não tem perdão. Se você não tem misericórdia, Deus não vai ter misericórdia de você. A mesma régua com que medires o teu irmão, você será medido. Entendeu? É sobre isso. Acordem. Acordem. Existem pessoas morrendo fora da igreja e dentro da igreja. Porque estão cegas espiritualmente. Estão achando porque participam de um rito religioso, não precisam da misericórdia de Deus. Você precisa tanto quanto Nínive. Tanto quanto Nínive, Jonas, você precisa da misericórdia de Deus. Porque se Jonas morre sem entender a importância do perdão e da misericórdia de Deus, corria o risco de Deus perder a alma de Jonas. Profetizou a vida inteira no templo e foi para o inferno. Por quê? Porque não tinha misericórdia, não tinha perdoado a cidade que tinha maltratado o seu pai. Deu para entender? Então compartilha essa live com alguém. Tenho certeza que Deus quer falar com você e com muitas pessoas através dessa palavra. Deus abençoe.